Olá, 27 de junho de 2025, Lars Comar no nosso comentário da semana. E essa vez é quinzena, mas valeu a pena, tem bastante informação para a gente falar. Já vou pedindo para você compartilhar, para se inscrever em canal, aquela coisa toda, tá? Encaminhe esse vídeo aqui para os seus amigos. Se inscrevam também no grupo de WhatsApp, onde eu posto toda semana esse vídeo. E para você que tem algum material, alguma notícia que te chamou a atenção, me envie. Ajuda pra caramba para preparar esse material. Comente aqui no vídeo ou na plataforma que você esteja assistindo. Hoje nós estamos divulgando num monte de plataforma. Faça seus comentários, aquilo que concorda, aquilo que não concorda. Vamos lá? Vamos falar sobre preço. Bom, o comentário de preço, sem dúvida, são os aumentos de painel, e isso fazendo com que as indústrias soltem suas novas tabelas num momento um tanto quanto delicado. Por quê? Continuam crescendo, olhando por dados do grupo AD Monitor, continua crescendo o volume de vendas em relação ao ano passado. Esse junho também está crescendo em relação a junho do ano passado, que foi um mês muito bom, mas já não crescendo muito, praticamente zerando se a gente tirar a inflação, aqueles 10% que subiram no ano passado. Então, praticamente está vindo igual. Vamos ver se nos últimos dias isso muda, mas por enquanto empatando. Isso significa que as indústrias de imóveis não têm muita força para repassar esses aumentos agora. Como assim? Muita concorrência. Falar para o lojista em aumento quando ele também está sentindo isso lá na ponta, não está lá aquecido, algumas informações vão provar isso, não está ruim. Não vamos nem a 8 ou 80. Não está ruim de venda, está se vendendo. Menos forte do que vinha? Muito menos forte. E com isso, essa desaceleração faz com que o momento não seja nada propício. Bom, então para o lojista tá bom, porque ele tem uma força muito grande com a indústria moveleira para poder brigar preço. Quando você desequilibra qualquer tipo de negociação, não é bom para ninguém. A indústria moveleira não conseguindo repassar preço ou demorando demais para repassar, vai fazer com que ela trabalhe no vermelho. E isso tira a força da cadeia, tira a competitividade, tira a capacidade. E o lojista perder um bom fornecedor amanhã ou depois por conta disso, também não é legal. Então, vamos tentar se equilibrar nas próximas semanas. Existe um reajuste, as indústrias vão chegar com a tabela? Vão. Os outros custos fixos subiram, reajuste de salário é real, a indústria moveleira tem que repassar. Vai conseguir ou não? Essa é outra conversa, tá? Mas vamos ver como vai se comportar. E para a gente poder falar de preço, vocês sabem que aqui eu não vou puxar para lado nenhum. O que eu quero é tentar fazer uma análise e mostrar um ponto de vista. Peço que você compartilhe o vídeo, mande para seus amigos, se inscreva no canal, aquele negócio todo, tá? Entra no grupo de Whats, onde eu posto o vídeo toda semana. Manda para mim no privado também as informações do notícias que te chamaram a atenção e vamos falar sobre ela também. Bom, falando sobre os aumentos, é importante a gente dar uma olhadinha sobre aumentos de matéria-prima de forma mundial. Como que isso funciona, tá? O preço dos produtos vão subindo todo mês, todo ano aqui no Brasil em real, mas tudo hoje é globalizado. Então o preço em dólar, cotados em dólar no mundo, é o que vai ser repassado para cá. Então são dois fatores: o quanto subiu o preço em dólar no mundo ou caiu, e o quanto o dólar subiu ou caiu. Você multiplica uma coisa para outra. E nós sabemos como o preço a nível mundial vem se comportando. Então, vou fazer uma análise contigo sobre isso, de alguns commodities. O que é o commodity? Aquela matéria-prima básica, utilizada para muita coisa. Não é via de regra, aqui não é matemática, aqui não é economia aplicada, nada disso. É apenas uma tendência. Então, se existe um aumento de uma matéria-prima principal no mundo, a tendência é que vai chegar aqui no teu bolso, sim, no meu, no seu, de todo mundo. E vamos analisar ela então. Primeiro dela, steel rebar, um vergalhão de aço. Isso aqui é matéria-prima utilizada para muitos materiais. Tanto podemos olhar tanto o acessório da linha moveleira, como o próprio mola do colchão, a cozinha de aço. Isso aqui não é minério de ferro, mas se você olhar o preço do minério de ferro, vai acompanhar a cotação muito perto. E eu costumo fazer essa comparação, tá? Eu pego há um ano quanto custava no mercado. Custava 3.370 dólares. Hoje baixou para 2.949. Sim, mas o dólar era outro. Era 5,52 no dia 27 de junho do ano passado, agora 5,50. Praticamente empatado.
Então, se eu multiplicar a cotação pelo preço internacional do vergalhão de aço ano passado para agora, nós teríamos uma baixa de 12,8. Lembra que em junho do ano passado as indústrias tinham repassado aumento, e as indústrias fornecedoras, e a indústria moveleira estava começando, em junho do ano passado, a repassar efetivamente para as lojas esses aumentos. De lá para cá, esta matéria-prima básica teve uma diminuição. E daí? Vamos olhar isso de uma forma até um pouco mais ampla, tá? Não quero falar de um, de outro. Se eu for olhar hoje o preço, 2.939, o vergalhão de aço a nível internacional em dólares é o preço de janeiro de 2017. Já subiu e subiu muito, foi o dobro do que custou hoje. Lá para 2022 ele veio caindo, até agora ele vem caindo, já chegou nesse preço de 2017 a nível internacional. Então, essa é uma matéria-prima que não deveria estar tendo aumento aqui, mas vamos lá. Petróleo. Considerando aqui o preço de petróleo, o preço do barril Brent, que fala, mesma situação, ou parecida. Se eu olhar para um ano atrás, eram US$ 85, agora está 67. Lércio, mas subiu por causa da guerra. Ele subiu. Olha aqui, ó, o que que a guerra tinha feito com o preço dele, mas ele já voltou. Esse preço do barril multiplicado também pelo dólar significa uma queda de 20% no preço do petróleo, isso na cotação do dia 26 de junho. Ou seja, produtos químicos, muita coisa ligada ao petróleo, colas, adesivos, não é exatamente, volto a falar, não é uma matemática básica. Então o thinner e a tinta tem que cair 20%? Não, não é isso. Tem outros fatores. Mas o que eu quero colocar é, internacionalmente, e lá atrás eu trouxe, vamos lá atrás, quem acompanha o vídeo, em alguns momentos eu trouxe dizendo, gente, está subindo porque lá fora subiu, não tem como negar. Aqui eu estou trazendo que derivados do aço não deveriam estar subindo, derivados de petróleo não deveriam estar subindo em relação ao reajuste que já teve em junho do ano passado. Não estou entrando aqui no mérito de estar justo ou não. É competitividade, tem mais um monte de fator. Se você sabe fatores que justificam ou que até pioram, me envie e semana que vem eu vou estar aqui junto colocando também. Outro outra visão, tá? Olhando para 10 anos, o preço do barril do petróleo hoje chegou a 2019, a dezembro de 2019. Se você não lembra, foi o último Natal antes da pandemia. Então nós estamos com o preço de petróleo hoje antes de toda a bagunça que a pandemia fez nisso. Talvez ele se estabilize, tem a questão matriz energética, vai trocar para energia elétrica, não sei, mas hoje ele está estabilizado. É, a guerra está influenciando, a economia está se estabilizando, se acostumando tanto com guerra, não está tendo mais tantas alterações. E uma coisa que pesa muito, eu vou olhar por dois ângulos aqui junto com você, tá? Madeira serrada, que seria uma matéria-prima básica para a chapa de MDF-MDP, vamos fazer lá um comparativo, tá? Até confesso a você, quando eu peguei o dado aqui, eu falei, vamos comparar, porque está subindo o preço, mas era para esse negócio estar baixando. Mas a gente tem que fazer e eu vou ser o mais honesto possível com esses dados. Não é um dado seco, precisa de análise e tem duas formas de olhar. Se eu olhar para essa matéria-prima, madeira serrada básica, madeira que está no reflorestamento, vamos chamar assim, ela vai subir o preço e fazendo o mesmo cálculo aqui em um ano, já custou mais caro, baixou até um pouco, mas em um ano ela tem um aumento de 34%. Mas como pode? Pode porque aquela situação da celulose, brigando, pagando pela matéria-prima mais caro, inflacionando o custo internacional. Lércio, mas a madeira é brasileira, não tem dólar, não tem isso. Quem é o dono da madeira vende para quem paga mais. Você, industrial de imóveis, você lojista, você fornecedor, você representante, vai trabalhar para quem paga mais. Ninguém está aqui em entidade beneficente. E é óbvio que isso vai fazer com que aumente os custos. Mas daí eu fui olhar a longo prazo. Se eu olhar o preço de março do ano passado, ou seja, antes daqueles reajustes que culminaram nos 10% e multiplicar por dólar também, significa que em mais de um ano o aumento foi de 11,7%, 12%. Portanto, já teria sido repassado. Veja como a gente sempre tem dois lados para olhar, tá? Se eu quiser olhar em um ano,
cabe 34% de reajuste aqui. Se eu olhar um pouco mais de um ano que já houve um reajuste, já foi repassado 12, praticamente já pagou o que tinha na época. E aí? E aí é difícil da gente colocar. E tem mais essa outra variável que é o dólar, a deflação do dólar pelo mundo. Como assim? Se eu pegar o dólar de um ano, ele baixou 0,4 no Brasil. Mas olha que coisa ruim. Existe o DXY, hoje está meio técnico, né? Mas vale a pena você acompanhar isso. Isso aqui interfere no teu dia a dia, sempre, tá? Essa cotação DXY é uma espécie de cotação mundial do dólar. É uma forma, uma cesta que a gente fala, comparando o valor do dólar com outras moedas, para saber se está valorizando ou não, se está ficando mais caro o dólar no mundo inteiro ou não. Aqui no Brasil, uma queda de 0,4 se a gente considerar exatamente um ano. Mas se eu for colocar esse índice DXY, que vale para o resto do mundo, é uma queda de 8,3. Ou seja, no Brasil não houve essa queda de 8,3. No resto do mundo, sim. Por quê? Porque internamente nós temos problemas políticos econômicos graves. Está caindo o dólar, ajuda a, a baixar a inflação interna, mas era para essa inflação estar bem menor, se a gente não tivesse os outros problemas. Nova prova disso, matéria aqui listando inflações pelo mundo, e nessa lista o Brasil é o quarto, com 5,3. Na nossa frente tem a Rússia em guerra e com problemas a 9,90, a Turquia com 35 há bastante tempo e a Argentina 43. Se for pegar outros países como México, Japão, Reino Unido, Holanda, Índia, tudo está mais abaixo. Por quê? Porque o dólar em relação à moeda deles vem baixando. Com isso, custos internos, preço de produto cai para a população. A economia aquece. Infelizmente, o Brasil perdendo mais uma oportunidade dos preços internamente ficarem mais baixos e a gente conseguir que a população consumisse mais. Mudando de assunto, você também percebe um apagão da mão de obra? Isso aqui tem dois pontos, tá? Quanto mais falta mão de obra no Brasil, e está faltando, e nós vamos falar a respeito disso, algumas visões disso, por outro lado, é uma garantia de que essa economia nossa não vai esfriar. Como assim? A economia está ligada às pessoas empregadas e tendo renda. A inflação está alta, mas de certa forma está estável. Ela não explodiu, esse era o medo, tá? Que ela fosse explodir um monte. Dólar, preços internacionais estão ajudando pra caramba nisso. Não é Ministério da Economia, não. Mas a situação está ajudando para que a inflação não faça perder um poder aquisitivo de uma forma muito acelerada. E as pessoas empregadas fazem com que elas gastem dinheiro. Se ela vai viajar, comprar um McDonald's ou comprar um móvel, o sofá da sua empresa, é outra questão. Isso se esparrama no mercado. Mas daí acontece que esse dinheiro das pessoas empregadas vão fazer o dinheiro circular. Mas estamos com um problema de apagão. E aí tem duas matérias que chamaram a atenção. Uma delas essa semana foi: rejeição à CLT impulsiona apagão de mão de obra na indústria. Como assim? Está se falando aqui que mesmo trabalhadores avaliam que emprego formal oferece pouca flexibilidade para conciliar vida pessoal e profissional. É assustador. Nós estamos pegando uma realidade onde eles colocam aqui, e eu vou te mostrar duas matérias, elas ficam até contraditórias, ninguém sabe bem a causa disso, tá? Num contexto de ampliação de benefícios sociais, aumentaram os benefícios, um número maior de jovens passou a estudar nos últimos anos, e os que se mantiveram empregados veio a demanda por uma flexibilidade difícil de encontrar um emprego com carteira assinada. Ou seja, os jovens não querem aquele compromisso de horário, da hora marcada, ir trabalhar na empresa, como seus pais faziam. Será? Olha, a matéria, ela puxa aqui um estudo bem interessante do IBGE, onde do primeiro trimestre de 2019, antes da pandemia para cá, quantidade de pessoas empregadas, se você pegar a faixa de 40 a 59 anos, ela subiu, e 60 anos ou mais ela subiu. Ou seja, de 40 anos para cima, tem mais brasileiro empregado CLT. De 40 anos para baixo, 25 a 39 caiu, 18 a 24 despencou, 14 a 17 caiu um pouco, mas não é um ponto que pesa tanto. O que está pegando mais, 18 a 39 anos, diminuiu muito com carteira assinada. É interessante que
a matéria fala assim, porque ele acaba trabalhando fora, ele vê que sem carteira assinada ele ganha mais. Então nós temos um discurso político onde se justifica que a pessoa está querendo trabalhar fora para ter uma liberdade de horário, flexibilidade de horário, mas ao mesmo tempo ele fala, o jovem entende que ele ganha mais trabalhando por conta. Aí tem alguns pontos para a gente considerar, tá? Um deles, a maioria, já foi provado, a maioria do brasileiro não sabe fazer conta. Como assim? Já me deparei conversando com Uber, e eu gosto de conversar, entender ali a realidade de vida de todo de alguns. Gente que trabalhava em multinacional, falou assim: não, eu ganhava 4, 5 mil na multinacional, hoje de Uber eu consigo fazer 10 mil por mês. Eu falei, poxa, é, justifica. Não, eu me esforço mais, trabalho 12, 13 horas, 14 horas por dia, mas eu consigo aumentar minha renda. Eu falei, caramba, e consegue fazer os 10 mil? Então, é 10 mil a renda. Tá aí, o carro é teu, alugado? Não, não, eu pago 3 mil de aluguel do carro. 3 mil por mês? Porque eu não pago com seguro. Tá, me deu um susto, é um risco. É um carro de um terceiro, ele anda o dia inteiro com o carro. Tá, mas então a renda não é 10 mil. Tira ali e vai parar num valor menor. Tá, e combustível? Ah, não, vai mais uns 3 mil. Então, mas daí você começa a tirar o aluguel, tirar o combustível. Não tem 13º, não tem férias. Numa conta boba, em 5 minutos de conversa, ele está ganhando menos do que ele ganhava na empresa multinacional. Mas ele está vendo mais dinheiro. E isso é uma realidade de um monte de gente. Por isso se explodiu o número de PJs, trabalho por PJ e não por CLT. A pessoa vê aquele número financeiro muito alto, mas se ela for fazer conta, na CLT dá mais, tá? Custa muito mais para a empresa e para ele também. Então nós temos essas duas situações. Aquela briga do trabalho remoto com o trabalho físico, que hoje está se mudando, está voltando para o trabalho físico, o remoto provando que não é tão eficiente quanto se esperava. Mas então existe essa, não, ele quer buscar mais. Aí tem uma outra matéria que, de certa forma, ela fica até contraditória aqui, tá? Disparada em benefícios, mesmo com desemprego menor, piora a crise fiscal. Significa que o governo está gastando tanto com os benefícios que está piorando a situação de falta de dinheiro do governo. Sim, é óbvio. Então, olha como uma coisa está ficando contraditória. Desde a pandemia, o gasto com os programas sociais dispararam e seguem elevado. Elevou o contingente de beneficiário. Traduzindo, tem muito mais gente nos bolsas, mesmo com o mercado de trabalho em nível historicamente baixo de desemprego. Quer dizer, nunca teve um desemprego tão baixo e está crescendo o número de gente pendurada. Cerca de 40% da população ocupada, 40%, está fora do regime formal, o que implica baixa renda e insegurança trabalhista. Peraí, aí vai uma. Então aí a matéria está dizendo, o cara está informal, então ele tem uma renda mais baixa. Aquela memória antiga que a pessoa trabalhava sem carteira assinada porque ela ganhava menos do que o mínimo. Ou acorda quem fez essa matéria. E com todo respeito, um baita jornalista. Não tem nada a ver, não, tá? O cara não quer a carteira assinada porque ele vai trabalhar num aplicativo sem pagar imposto, ele vai trabalhar em qualquer outra forma informal sem pagar imposto. O problema é, o governo cobra tanto imposto que vale a pena o cara ficar no informal, para ganhar mais, não é para ganhar menos. Isso acabou. Trabalhar menos que o piso, num momento onde ninguém consegue arrumar funcionário, não. Mas tem gente desempregada? Tem. Infelizmente entra na qualificação. É difícil. Você vai pegar gente que não para no emprego, gente que. Tá, você já entendeu aonde vai pegar. Ou seja, uma matéria contradizendo até a outra. É uma visão ainda que não bate mais, não, tá? Por que que aumentou? Os critérios de elegibilidade dos programas foram ampliados. Então, quem pode participar dos programas ampliou. Nós não arrumamos gente para trabalhar. Não se consegue arrumar e os programas aumentaram. Será? Dá uma olhada nisso. De 2015, de 4 milhões, estamos com 6 milhões. Você que me ouve por rádio ou só está ouvindo, pega agora um minutinho e tenta dar uma olhadinha no vídeo. Essa curva aqui, ó, é a quantidade de gente se pendurada nos bolsas. De janeiro de 22 para cá, olha a disparada que deu. Em 31 meses, ampliou os beneficiários em 33%.
é 1,6 milhões de pessoas a mais do que tinha. Estamos com quase 7 milhões e dizendo que vai chegar em 14 milhões penduradas. Aí a pergunta é: como você vai arrumar gente para trabalhar se o governo paga mais para o cara ficar em casa do que ir trabalhar? E por que que nós estamos pagando tanto se está sobrando emprego? Gente, tudo por política. Eu não vejo uma outra forma de alterar. A cada 2 anos nós temos uma eleição e ninguém quer mexer, colocar o dedo nesse vespeiro, tirar esses benefícios. E aí? E aí eu não sei não. Só vim para reclamar mesmo. Daquela série, lucro não está em vender mais, uma prova, agronegócio tem safra e recuperações judiciais recordes. Significa que quanto mais o agricultor consegue colher, está aumentando a quantidade de empresas agrícolas pedindo recuperação judicial. Vender mais, colher mais, não significa ganhar dinheiro, tá? E da outra série, o lucro está no mercado financeiro. A CIA, a loja CIA, encerrou a parceria de serviço financeiro com o Bradesco. O que que significa isso? Lembra a história do vender carteira que eu falei nos vídeos passados? A empresa, tudo que é vendido a prazo, o banco recebe o juro, ela que faz o carnezinho é do banco e ela recebe tudo à vista. Mas o lucro está justamente no vender a prazo. E a CIA encerrou uma parceria desde 2009 do Bradesco, pagou 650 milhões para poder ter isso de volta, para ela recomprar, olha só, o direito de explorar de forma independente o serviço financeiro que era exclusivo do Bradesco. Ela pagou aqui a última parcela de 650 milhões para ela poder vender por ela o carnê da CIA e cobrar juros e vender a prazo e com isso ficar o lucro. Essa aqui é uma tendência, tá? Empresas que conseguem ganhar dinheiro com o financeiro ganham dinheiro. Empresas com banco sócio da empresa não ganham não. E é contraditório? Mastercard lançou uma nova versão do indicador de gasto no varejo, dizendo como é que está crescendo, e ela fala do aumento lá em abril de vendas de 10,9 no geral, eletrodoméstico com crescimento de 16,7. Opa, está acelerado. Mesma Money Report, indústria eletroeletrônica prevê retração no semestre. Ué, então você tem o cartão de crédito dizendo que aumentou em abril 16 e depois, no mesmo dia, uma outra dizendo que está caindo. Pois é, mas olha como que pega a chamada, né? Indústria eletroeletrônica prevê retração no semestre. De quanto? Uma queda de 1% em relação ao ano passado. Tá, né? 1% não é muito. E como que foi ano passado? Um aumento de 29%. Ah, Deus me perdoe, né? O que é isso, gente? Indústria prevê retração, cresceu 29%, caiu 1% do 29%, estamos em retração. Tá, a matéria não é mentirosa, pelo amor de Deus, né? Aí é chorar demais. E para a gente rir para não chorar, aqui é para encerrar, não deixa de ver esse não, encaminha, fala para o seu amigo, olha, assiste só esse último aqui, que essa matéria nós temos que ter sim. Outra coisa, se você não conhece a Demonitor, o que ela faz, entre em contato comigo, eu te explico, agenda uma apresentação, você vai entender o que 70 indústrias moveleiras estão aproveitando dessa ferramenta, não deixe. Castigo ao empresário malvadão. Tem um empresário malvadão que judia dos seus funcionários, manda embora de forma injusta. E a justiça foi lá e compensou. Quem foi esse? O Pão de Açúcar. Ele foi condenado por demitir um padeiro que foi trabalhar bêbado. Como é que é? Sim, ele foi trabalhar bêbado, o Pão de Açúcar dispensou, o advogado falou que a doença dele. Eu vou ler a matéria completa, você que está me ouvindo. O padeiro foi contratado em 2013, demitido em 2020 por suposta embriaguez. Suposta. Aqui embaixo fala o próprio Pão de Açúcar fala que o motivo da dispensa foi ele ter ido trabalhar embriagado, conforme demonstrado por vídeos. Então ele não está provado que estava embriagado, porque não tem como fazer bafômetro e exame de sangue, porque é proibido. Mas o vídeo mostra que ele estava bêbado. O chefe chegou e falou: Rapaz, você vem trabalhar bêbado, você está dispensado. O que que o advogado justificou? Que ele, no entanto, requereu reintegração, indenização por danos morais, alegando que a demissão teve como motivação discriminação, porque era um homem negro. Não, não, o vídeo mostrou ele provavelmente embriagado. Não.
porque era negro. Branco embriagado pode, japonês embriagado pode. Gente do céu, que onde é que nós estamos? Não é possível. E o juiz aceitou. Aliada à sua condição depressiva, tudo bem, é uma doença, e quadro de alcoolismo. Tá joia, mas não tinha, a empresa não tinha como segurar. E aí a doença piorou com o aumento da cobrança por cumprimento de meta de produção. Gente do céu, nós estamos ficando loucos. Ó, o link das matérias está aqui. Então o cara vai trabalhar bêbado e a culpa é da empresa porque cobrou demais dele. É rir para não chorar, não tem lógica. Cuidado. Qualquer problema que você tiver, culpa é do empresário malvadão. O Estado te protege. A justiça te protegerá. Até semana que vem, se Deus quiser. E há de querer. Valeu, hein?